Fala pessoal, o canal Zen Invest aqui. A Nubank lançou um ETF pagador de dividendos e esse ETF ele vai ser o primeiro ETF com pagamento de dividendos mensais. Então o novo produto é uma parceria da gestora de fundos de investimento e da companhia do Nubank com a B3, que criou o índice Ibovespa Smart Dividendos B3. E nesse vídeo a gente vai ver como que vai funcionar esse ETF e quais são os benefícios e também as desvantagens dele. Um ponto interessante que eu já quero destacar aqui com vocês é que, caso existisse desde 2013, esse novo índice Smart Dividendos, ele teria acumulado uma variação positiva de 142%. Então, ele é muito interessante para quem pensa em um retorno bom ao longo prazo. E no mesmo período, a título de comparação, o Ibovespa obteve a variação positiva de 87%. Então, é quase o dobro do que o Ibovespa teve. E nesse vídeo a gente vai ver o que é um ETF, quais são os ETFs que a Nubank está lançando, quais são os objetivos deles e também quais as desvantagens de se investir nesse tipo de aplicação. E se você tem interesse nesses assuntos de investimentos, já me segue aqui no canal, eu compartilho a minha experiência e minha trajetória no mundo dos investimentos, já estou com esse valor aqui investido. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já clica aqui em inscrever-se para não deixar de perder nenhum dos vídeos que a gente vai lançar aqui. Bom pessoal, vamos falar primeiro o que é um ETF. ETF é basicamente um fundo de investimento com cotas que são negociadas em bolsa. Então ETF é basicamente um fundo de investimentos que você vai ter vários ativos lá dentro desse fundo de investimentos que você pode negociar essas cotas em bolsa. E ao invés de você comprar uma ação só, ao comprar um ETF, você compra uma cesta de ativos, que pode ser de algumas ações ou então de algum outro tipo de ativo. Existem vantagens em relação à compra de uma ação normal, que é a diversificação e em relação à barreira de entrada. Porque quando você compra um ETF, você está comprando ações de várias empresas, nesse caso aqui. Ao invés de você ter que diversificar por sua conta, você já está diversificado por estar comprando um ETF. E em relação à barreira de entrada, é porque uma pessoa que compra uma cota de um ETF é como se ela estivesse comprando a ação de várias empresas. Ou seja, ela não precisa ter a quantidade de capital necessário para comprar todas aquelas empresas, todas aquelas ações daquelas empresas, e sim apenas a cota do ETF. Mas também existem desvantagens que é em relação às escolhas dos ativos e algumas outras desvantagens que eu vou falar aqui com vocês. E o ETF da Nubank, como que ele vai funcionar? A Nubank lançou dois ETFs no mercado, o NSDV11 e o NDIV11, e esses ETFs eles vão seguir o índice Bovespa Smart Dividendos B3, que foi recentemente criado por eles numa parceria com a B3. O ETF ele vai custar a partir de R$100, então ele já está sendo negociado e começou a ser negociado a partir de R$100. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai estar um valor diferente. 99, 98, 101, 102 reais, vai variar bastante. Esse ETF ele tem uma taxa de administração de 0,5% e não tem taxa de performance. Isso daqui é muito bom. E a composição do índice que eles vão seguir, que esse ETF vai seguir, no Bovespa Smart Dividendos, é basicamente essa. Vai ter Taesa dentro dessa cesta, Vivo, Banco do Brasil Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Copel, CPFL, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale, Gerdau, Vibra Energia, Cyrela, Metalúrgica Gerdau, Cielo, Petrobras, Mineração e Marfrig. Como vocês podem ver, cada uma delas tem um peso diferente aqui na carteira, variando da Taesa, que tem 5,8% da carteira, até a Marfrig, que tem 2,8% da carteira. Então, todas essas empresas, eles consideraram como boas pagadoras de dividendos e acabaram colocando nessa carteira. Mas eu vou falar um ponto interessante para vocês, é que nem todas são tão interessantes assim, e eu acredito que tenha muitas empresas repetidas, como por exemplo, Bradespar e Vale, porque a maioria dos resultados de Bradespar vem de Vale. Então, é como se você estivesse comprando a mesma empresa. Então, é como se Vale tivesse um peso de quase 10% e não 4 mais 5 aqui. Então, é bom você ficar ciente disso. Essa é uma das desvantagens de se investir, por exemplo, no ETF. Você tem que estar de acordo com essa cesta e não pode remover nenhum tipo desses ativos. Um ponto que eu queria destacar em relação àqueles ativos é que a gente tem quase 40% em empresas cíclicas, que possuem nos seus históricos vários anos sem pagar proventos e com quedas de quase 70%. Então, o que isso quer dizer? Você que vai investir nessas cotas, nesse ETF aqui, com todas essas empresas, você tem que ter noção que existem empresas cíclicas aqui. Como é o caso, por exemplo, aqui de Vale. Ela é uma empresa cíclica. Então, você tem que ter a noção de que você provavelmente não vai receber dividendos todos os anos de forma consistente, tá? É bom que isso fique claro. E existem outras também, como a Bradespar, a gente tem aqui também Siderúrgica Nacional, Metalúrgica Gerdau, Petrobras também. Então tem várias empresas cíclicas. Daí você tem que ter consciência de que você quer, por acaso, manter na sua carteira empresas que pagam dividendos, só que esses dividendos acontecem de forma cíclica, ou seja, vão ter anos que eles vão ser altos e vão ter anos que eles nem vão existir, vão ser praticamente zero.
Aí vão ter outros anos que eles paguem mais dividendos, tem outros anos que eles nem vão distribuir. Ou então você prefere empresas que paguem sempre bons dividendos. Está ali sempre pagando bons dividendos com uma constância mais regular, né? Ele está sendo mais regular no pagamento de dividendos. Ao comprar esse ETF, é uma desvantagem que a gente tem de investir em empresas que vão pagar dividendos de forma não consistente. E esse é basicamente o ponto negativo que eu venho destacar aqui. Como a gente pode ver, eu tenho alguns gráficos de distribuição de dividendos de algumas empresas que estão dentro desse índice Ibovespa Smart Dividendos. Por exemplo, aqui, Bradespar, a gente tem um pagamento muito interessante de 2021 até atualmente. Só que a gente teve aqui em praticamente 5 anos, de 2016 a 2017, um pagamento muito raso de dividendos. Então, a gente pode ver 2016, 17, 18, 19 e 20, comparado aos outros anos. Então, investir em empresas cíclicas é basicamente isso que você leva para sua carteira. Como a gente tem aqui também, nesse outro caso, que tiveram vários anos que a gente não teve pagamento de dividendos, 2016, 17, 18 e 2020. E daí por quê? Agora a gente tem um bom pagamento, ele está numa carteira que ele está nesse índice de dividendos, só porque a gente teve um bom pagamento atualmente. Tem que levar em consideração se você quer esse tipo de empresa na sua carteira. Como a gente tem aqui o caso de Copel também, que vários anos, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ficou pagando poucos dividendos. Aí de 2019 para frente pagou bons dividendos. Mas nada impede que os próximos anos sejam aqui iguais a esses daqui. Como a gente tem o caso de Marfrig também, que ficou de 2013 a 2020 sem pagar nenhum dividendos. E daí, porque ela está distribuindo nos últimos 3 anos, eles colocaram essa empresa no índice de Smart Dividendos. Então, você tem que ter noção de que você está investindo em empresas que não têm pagamentos regulares de dividendos também. Existem outras empresas lá dentro desse mesmo ETF que têm os pagamentos regulares, mas essas daqui não têm. Existem empresas que têm perdido a sua rentabilidade para a inflação. Aqui eu estou comparando basicamente Vivo com IPCA. Vivo rendeu nos últimos 10 anos 80% já considerando os dividendos, já o IPCA 78%. Então, a gente tem que ter noção de que a gente vai colocar empresas na carteira comprando esse ETF que podem não superar o IPCA. Outro ponto que eu não achei tão interessante é que nesse caso de Marfrig, a gente está com uma empresa que tem um lucro que está no prejuízo, basicamente. Cerca aí de alguns bilhões de prejuízo, 6, 7 bilhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Quando você compra esse ETF, você também está colocando empresas que, nos últimos anos, todos deram prejuízo. Aí deu algum lucro nos últimos 4 anos, que foi aqui, aqui, aqui e aqui. E a empresa está nesse mesmo índice e você está com ela na carteira por comprar esse índice Smart Dividendos. E aí você tem que se fazer algumas perguntas. Vale a pena ter boas empresas, mas com o custo de ter empresas ruins também? Ao meu ver, não vale a pena fazer isso daqui. Não é melhor você investir seu próprio dinheiro e ficar livre das taxas e imposto de renda sobre os proventos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco? E de qualquer forma, se você vai investir ou não, vamos analisar algumas coisas caso você pretenda investir. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a diferença entre os ETFs lançados. A gente tem 2 ETFs lançados, que é o NDIV e também o NSDV11. A principal diferença entre os dois é que o NDIV ele vai distribuir dividendos mensais, só que esses dividendos mensais vão ter um recolhimento de 15% sobre esses pagamentos. Isso é uma característica do ETF em si, do tipo de ativo ETF, e não deste ETF, o NDIV. Então, todos os ETFs que pagam dividendos vão ter esse recolhimento de 15% sobre os proventos pagos, tá? Agora, o NSDV, ele não tem esse pagamento mensal dos proventos, então ele reinveste os proventos no próprio ETF. Então, basicamente, a diferença é essa. Um distribui dividendos mensais, enquanto o outro investe no próprio ETF. E daí, de forma exemplificativa, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Imagina que você comprou o NDIV, comprou uma cota no valor aí de R$100. Essa cota valorizou 100% em um ano, ou seja, no final do ano você teve R$110 do valor da cota. Ao mesmo tempo, ele distribuiu os R$10 de dividendos durante o ano. Só que como você tem que recolher 15%, na verdade, esse recolhimento já é feito de forma automática quando você recebe esse provento desse ETF, você vai ter recebido de fato R$8,50 só daqueles R$10 que foram distribuídos. Isso quer dizer que com o retorno da cota mais os proventos, você teve um retorno total ali de R$118. Você investiu 100 e no final do ano você teve R$118,50 na carteira. Agora, quando a gente compara isso com o NSDV, a gente tem um cenário diferente. Você comprou a mesma cota, vamos supor, por R$100, valorizou também os 10% em um ano e distribuiu também os R$10 de dividendos que foram reinvestidos na própria cota. Então, o próprio ETF reinveste automaticamente na própria cota. E o que a gente tem agora? A cota mais os proventos nos deram um retorno da nossa cota de R$120, ou seja, 20% de retorno. Porque você não teve que recolher aqueles 15% sobre cada provento que você recebeu durante o ano. Como eles reinvestiram na própria cota, você vai ter uma valorização da cota de R$120. Você vai ver que sua cota saiu de 100 para 120.
Antes, no cenário anterior, a cota estava de 100 para 110 e você recebeu mais 8,50 de dividendos. Então, aqui tem um ponto bem relevante que você tem que levar em consideração. Eu acho mais interessante, nesse caso, para evitar os impostos, o NSDV 11. Mas, como eu já disse para vocês, algumas empresas ali não me agradam e para mim não faz sentido fazer isso. E eu vou mostrar para vocês o que faz sentido fazer, quais empresas fazem sentido ter, ao invés de comprar esse tipo de ETF. Fazendo uma comparação entre NDIV e NSDV, imaginando que você comprou uma primeira vez R$1.000 e depois vai investir R$200 todo mês e que esses ETFs vão retornar 10% ao ano, que o índice Smart Dividendos do Bovespa vai retornar 10% ao ano, vamos ver qual seria o retorno considerando essa diferença de taxa que a gente vai ter de recolhimento no NDIV e não vai ter no NSDV 11. Vamos ver no longo prazo se isso faz muita diferença. Aqui a gente tem basicamente o gráfico do retorno. No primeiro ano, ambos saíram ali basicamente com R$3.600 investidos. R$1.000 a aplicação inicial, mais R$200 todos os meses. Conforme o tempo passa, a gente pode ver aqui que depois de 50 anos, a pessoa que investiu naquele ETF que distribui os dividendos todos os meses, que é esse daqui que tem o recolhimento de 15%, ela basicamente teve um retorno de R$1.700.000. A pessoa que investiu no ETF que não recolhe os dividendos, então aqui ela não recolhe os dividendos, vai ter um retorno de 3 milhões. Então é 1.300.000 a mais para aquela pessoa que não teve que recolher 15% todo mês sobre os proventos pagos pelo ETF. Então, por isso que eu acho que no longo prazo faz muito mais sentido você ter o NSDV, porque você não vai pagar essa taxa de 15% todos os meses sobre o provento que foi distribuído, porque daí no longo prazo ele vai reinvestir nas próprias cotas e o seu retorno tende a ser muito maior, que nesse caso aqui deu mais de R$1 milhão. E agora fazendo a mesma simulação para uma pessoa com investimento inicial de R$1.000 e vai aplicar R$1.000 todos os meses, só que eu considerei uma taxa anual de 8% que o Smart Dividends vai render, a gente vai ter outro cenário. Aqui a diferença fica maior ainda. No primeiro ano, ambos saíram com cerca de R$13.600 aplicados. Aqui é basicamente o primeiro ano. Aí depois, no final dos 50 anos, quem investiu nas cotas de NDIV, que paga proventos todos os meses e você tem que recolher 15% sobre todos os proventos pagos, teve um retorno ali depois dos 50 anos, investindo R$1.000 todos os meses, de quase R$4.750.000. Então, você teve esse retorno, R$4.750.000, enquanto aquela pessoa que investiu naquele ETF que não tem o pagamento mensal de proventos e não tem, consequentemente, o recolhimento dos 15%, teve um retorno de mais de 7 milhões. Então, aqui a diferença é de quase 2,5 milhões entre os dois retornos. Por isso que eu acho mais interessante a pessoa que pretende investir por longo prazo e investir no ETF NSDV. Mas, ao mesmo tempo, eu só diria isso para a pessoa que quer investir nesse tipo de ETF. Eu não investiria, eu acho mais interessante outras opções que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de tudo, vamos falar sobre as desvantagens. Primeira desvantagem que eu vejo, não pode escolher os seus ativos. Então você tem que olhar para os ativos que a gente tem, que o ETF tem na carteira e simplesmente não pode escolher retirar algum que você ache que seja ruim. Você tem retido 15% de imposto de renda sobre o lucro na venda. Então, independente se você faça uma venda de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, você tem que recolher 15% de imposto de renda. Nas ações, quando a gente investe em ações, a gente tem isenção para R$20.000 de operações que a gente vai fazer naquele mês. Então, se você vender R$20.000, mesmo que você tenha obtido lucro, você não precisa recolher imposto de renda de 15% sobre aquele lucro. Já com o ETF, em todo tipo de operação, você precisa recolher esses 15%. Também, além disso, você tem que recolher 15% sobre os dividendos distribuídos, então o que eu não acho muito interessante. Só que a gente já vê dois pontos super negativos. 15% na venda e 15% nos proventos. É uma desvantagem gigantesca para quem pensa em investir nesse tipo de produto. Também, outra desvantagem que eu vejo nesse ETF é que ele tem muitas empresas cíclicas e duplicadas, como a gente pode ver basicamente em Bradespar e Vale. Então, se você pretende investir nesse ETF, você tem que saber as empresas que ele está investindo, porque muito provavelmente vão ter alguns anos que você vai ficar sem receber proventos interessantes na sua carteira. Já quando a gente fala nas vantagens, o que eu acho que é vantajoso para quem pretende investir nesse ETF é que você está diversificado com pouco dinheiro. Com R$100 você está comprando várias ações, 21 ações praticamente ao mesmo tempo. Você tem custo, que são as taxas, eles são bem baixos, 0,5% ao ano, então é bem tranquilo. E a sua liquidez ela é bem alta, porque é um ETF que vai estar sendo negociado em bolsa e a liquidez é grande para esse tipo de produto. E também a gente tem um backtest positivo, que a gente teve um retorno de 142% desse índice contra 87% do índice Bovespa, no mesmo período que foram de 10 anos desse estudo. Então aqui a gente tem pontos positivos também em relação ao ETF. Mas eu acredito que os negativos sejam mais relevantes e que justifiquem a não compra deste ativo. O que eu faço basicamente, que eu falei para vocês, eu tenho basicamente o meu próprio ETF que eu diversifico, que eu analiso onde eu vou investir, as ações, fundos imobiliários, tudo que eu vou investir, e eu estou bem diversificado. Então eu tenho toda aquela diversificação que aquele ETF tem,
basicamente escolhendo os meus ativos, escolhendo onde eu acho que está interessante, onde eu acho que não está. E eu faço o meu rebalanceamento, como eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho a minha porcentagem ideal de cada ativo, a minha porcentagem atual de cada ativo, e aqui onde eu devo fazer esse rebalanceamento. E daí eu mesmo faço essa distribuição dos meus recursos, onde eu acho que está mais interessante, onde eu acho que as empresas estão mais baratas, onde que eu acho que deve ser aportado o meu capital por conta de um rebalanceamento, por conta do dólar, por conta da valorização ou desvalorização dos ativos. Então, eu acho mais interessante você ter a capacidade de analisar as empresas ou os ativos que você pretende colocar em carteira e assim fazer o seu próprio ETF com as suas análises, com os seus estudos. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta o que você achou desse vídeo. E se você achar interessante, acompanhe os outros vídeos que eu tenho no canal, mostrando a minha trajetória também, falando sobre outras empresas, outros ativos, de forma educativa, para você entender como que funciona esse mundo de ações, como você analisa quais ações são interessantes para se investir. Bom, por esse vídeo é só. Até um próximo vídeo e até mais.